uma epidemia de Deep Nude tem perseguido mulheres, principalmente meninas, né, alunas de escolas ao redor do mundo e especialmente aqui no Brasil. Só para vocês entenderem o que é o Deep Nudes, né, é o seguinte, é o uso da inteligência artificial para remover virtualmente a roupa das fotos das meninas, das mulheres e fazer de contas que elas estão nuas, né? Então, isso aconteceu aqui no Brasil agora em várias escolas. A gente teve um caso agora recente numa escola particular na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Também aconteceu em Belo Horizonte e na cidade de Recife também. Tá? É lamentável esse tipo de atitude e a gente não pode esquecer que além dessas alunas que foram vítimas, né, no Rio de Janeiro foram aproximadamente 20 alunas, a gente também teve agora o caso mais famoso, que foi da própria atriz Isis Valverde, que sofreu esse mesmo tipo de problema de violência digital, né, doutor Dulce? Que também passou pelo Deep Nudes, ou seja, simularam que ela estava nua e não era, né? Em Belo Horizonte foram 18 meninas e no Recife 10 meninas, né? Esse é o típico caso de mau uso da inteligência artificial. Mas vale lembrar, pessoal, que antes do Deep Nudes a gente tinha um outro problema que também atingia as pessoas nas escolas, que era justamente o cyberbullying, que era o uso da internet para fazer aquele bullying, né? Ou seja, ele não terminava ali no limite do ambiente escolar, ele continuava na internet, nos grupinhos das escolas. Infelizmente, a gente teve muitas mortes de adolescentes que tiraram suas próprias vidas porque não aguentaram a pressão dos cyberbullying. E agora a gente começa a ter o Deep Nudes, que é a gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque a gente está falando de adolescentes numa fase onde a imagem do Dulce é muito importante, né? Porque é uma fase onde a menina está se descobrindo o papel dela na sociedade, tem a questão de namoro, né? E aí, de repente, ela encontra ali um problema muito grave, que é o mau uso da tecnologia, né? Expondo ela de uma maneira muito leviana na internet, que aí também tem um outro problema que eu vou puxar, que é a questão do direito de esquecimento, porque essas imagens, uma vez postas na internet, não tem como você dizer, foram apagadas e acabou o problema. Você não sabe quem imprimiu, quem printou isso. Então, é um problema muito grave, né? A violência real já era grave, que nós também vamos tratar disso, mas a violência cibernética, vamos chamar assim, tem atingido os nossos adolescentes. Eu queria muito lhe ouvir sobre isso. Esses casos deixam a gente muito tristes, porque o cyberbullying já era um problema muito grave nas escolas, levando inclusive adolescentes ao suicídio, e eles tinham algum tipo de limite. Com a questão da inteligência artificial usada para fins ilícitos desta forma e as qualidades de produção muito perfeitas, é difícil você distinguir se aquela foto é verdadeira ou não. Então, quem as recebe tem certeza absoluta que aquilo é um vazamento de nude verdadeiro, transformando, sem dúvida nenhuma, a vida dessas adolescentes num inferno. Então, é uma loucura o que está acontecendo. Inclusive, se debate muito isso no ambiente das celebridades, etc. Mais gravoso ainda, como você disse, bem disse, nas adolescentes. Elas estão numa fase de aceitação, uma fase onde a imagem é quase tudo naquela vida. E aí, seus colegas, que deveriam ser amigos, estão vazando nudes falsos. Vale dizer, aquela orientação que nós dávamos de não envie nudes, porque isso pode ser vazado e vai prejudicar a sua vida de quase maneira eterna, porque isso permanece na internet disponível. Hoje, mesmo que ela não manda esse tipo de nude, esse tipo de foto de nudez, ela ainda sofre as consequências de um nude falso. E é interessante porque isto já é crime no Brasil. Desde 2008, nós temos o artigo 241C do Estatuto da Criança e do Adolescente, que realizar montagem para incluir adolescente ou criança em cena de nudez, pornografia ou ato sexual é crime com reclusão que pode chegar até em 3 anos. Então já é crime para crianças. E a mesma coisa aconteceu em 2018 no Código Penal. Nós temos o tipo penal de registro não autorizado de intimidade sexual, está lá no artigo 216B, e nós temos no parágrafo único a
criminalização da montagem. Então, deepfake, deep nude, tanto para criança está no código, está no ECA, para adulto está no Código Penal, que também traz uma redação muito parecida, que realizar montagem para incluir um adulto em ambiente sexual, pornográfico, é crime também. A pena, no caso do adulto, é mais baixa, chega até 1 ano de detenção. Então, é crime, nós precisamos... aí sim, com as delegacias especializadas, com essa possibilidade de identificação de autoria, porque esses jovens, como são muitas vezes covardes, eles usam perfis falsos, e isso aquece o debate também de como punir adolescentes que cometem atos infracionais, né? Não cometem crimes por causa de sua pouca idade. O que fazer com esses adolescentes? Medida socioeducativa, levar para a Fundação Casa, né, a antiga FEBEM. Então, como que soluciona esse problema? Então, eles estão cometendo crimes auto-infracionais e isso tem prejudicado muito essas vítimas, já está previsto tanto no Código Penal como no ECA, e a gente tem a internet sendo utilizada. Então, ou é educação, ou é prevenção de alguma forma, ou é com uma punição. Mas como a gente vai punir os adolescentes, é isso que eu levanto também nesse debate. E aí tem uma questão, né, doutor Luiz, que a gente está falando aqui da penalização, ou seja, feito, a gente tem como penalizar. Mas para quem é vítima, né, e aí eu posso falar até em nome das mulheres, até porque eu sou aí vice-presidente de uma ONG que trata de vazamento de nudes na internet. Tem uma questão de dano, né, a questão do direito da personalidade, quer dizer, o dano à imagem, o que você gera de sofrimento para a mulher, isso não há punição que pague. É irreparável. É irreparável. E aí, nós conversamos com o diretor da Cogna Educação, Edson França, porque ele estava num evento essa semana de inteligência artificial e nós perguntamos para ele, hoje já é possível, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, barrar os crimes virtuais? Ou seja, uma vez que essa imagem cai numa plataforma de mídia social ou de mensageria, quando eu falo de plataforma de mensageria, para quem está em casa e não está familiarizado, eu estou falando de WhatsApp, Telegram, qualquer instrumento que você use para se comunicar, porque as pessoas têm mania de propagar o nudes nessas plataformas de mensageria. Então a gente perguntou para ele se é a possibilidade hoje de se controlar essa propagação, esse impulsionamento dessas imagens ilícitas. E ele nos respondeu, vamos rodar, Mel? Em tudo, né? Tem sempre o lado mal da coisa, o uso de uma forma não legal, como a gente fala, e o que hoje há possibilidades, porque você tenta sempre trabalhar com padrões, com comportamentos que você acha. Mas você fazendo perguntas e pelo fato de a gente trabalhar com a inteligência artificial, diferente quando a gente trabalha com um sistema que a gente chama procedural. Se for isso, faça isso. Se meu saldo tiver devedor no banco, a gente está tomando a decisão. Na inteligência artificial, a gente não está fazendo isso. A gente está colocando bases de conhecimentos e o algoritmo está fazendo isso. Se eu tiver uma forma de fazer a pergunta negativamente, vai conseguir passar. Então, esse tipo de situação em relação à possibilidade de fazer o uso incorreto vai ser um trabalho mais de ética e mais de situação jurídica, eu penso. Ainda está se construindo bastante esse conceito ético do uso da inteligência artificial, assim como tem em outras áreas. Então, isso é importante, porque já há uma discussão grande em relação a isso, mas ainda tem alguns avanços para acontecer. Queria agradecer ao senhor Edson França, da Cogna Educação, foi muito gentil conosco, mas traduzindo o que ele disse ali dentro da tecnicidade dele, hoje a gente não tem nada que pare a inteligência artificial quando ela é mal utilizada. A gente vai depender realmente da ética e da regulamentação, não é isso? Queria ouvir aí o doutor Luiz e já abrir aqui para a mesa. Rapidamente, que eu quero ouvir os colegas, por óbvio a resposta dele foi não.
com regulamentação isso é possível. Imagina que, por exemplo, ao notar que uma inteligência artificial disponível para jovens ou para quem quer que seja, permite a inclusão de um rosto num corpo nu, essa inteligência artificial não deveria ser disponibilizada no território nacional, com bloqueio de IP, bloqueio de domínios. Isso é possível fazer no limite legal. Agora, o limite ético é muito mais interessante. Por quê? Porque a gente sabe que não há barreiras tecnológicas de impedir acesso à informação. Utiliza-se de VPN, outras formas para você chegar naquele conteúdo mesmo que ilícito. Então, o limite ético, por óbvio, como no mundo sempre foi, seria o limite ideal numa educação digital, numa educação para que esses jovens se afastem deste bullying, desse cyberbullying ou deste conteúdo. Doutor, quando o provedor vem de fora, é uma pergunta, se o senhor me permite, quando o provedor vem de fora, como que faz para barrar isso? É muito simples. É possível? É possível, porque você não faz o bloqueio do serviço em seu local hospedado. Você não permite o acesso pelas nossas empresas de conexão. A mesma coisa aconteceu quando, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do acesso dos brasileiros ao Telegram. Ele não impediu o Telegram de funcionar em sua origem, russa, onde quer que esteja, mas ele impediu que as empresas de conexão no Brasil permitissem um acesso àquele destino, mesmo fora do país. Um bloqueio isso, né? De conexão. Então, isso Se for aquelas internets, me desculpe, eu sou leigo, não sou especialista como o senhor. Se for aquelas internets que não são legalizadas, aqueles meios de comunicação que não são legalizados, aquelas internets obscuras. Deep Web. Exatamente. Como que a gente faz para impedir que isso entre no Brasil? É possível? É mais difícil. É mais difícil. Mas não é impossível. É quase impossível, porque... Esse é o problema. Não são as legalizadas, são as ilegais. O problema está é igual os túneis do Hamas. Aí quando você fala de web, só para você entender, é quase que você falar como é que eu extermino... Esses são os maiores problemas. Não, porque esses jovens... Dos jovens não. Se você pegar, é complexo o acesso a uma Deep Web, por exemplo. Se a gente pegar índice de acesso, ele é baixíssimo no Brasil. Não é o problema. O problema dos crimes cibernéticos está na Surface Web. O problema dos crimes cibernéticos que estão no WhatsApp, está nessas ferramentas de mensageria criptografadas ponto a ponto, está, por exemplo, numa inteligência artificial que permite você criar conteúdo ilícito. Você consegue detectar. Mas é detectável. E é de alguma um especialista na mesa. Exatamente. Pois, né? Porque a doutora Helene também atua muito bem. Favorável também, coisa que eu já falei aqui, a Helene já me permitiu falar isso, dos governadores de estados, por favor, invistam nas delegacias de combate a crimes cibernéticos. Sim. O estado de São Paulo, estado riquíssimo, tem uma delegacia só, isso é uma vergonha. Deveria ter em Ribeirão Preto, Santos, Campinas, São José dos Campos. Tem uma delegacia para atender o estado inteiro. É humanamente impossível.